Estamos de volta. Bons estudos. Agregação é um caso especial, da associação. Indica que uma das classes do relacionamento é parte de outra classe. Em uma agregação, um objeto está contido no outro, ao contrário de uma associação. Na associação, eles se relacionam entre si. Na agregação, um pertence ao outro. Onde se puder utilizar uma agregação, uma associação também poderá ser utilizada. Como é que eu descubro se é agregação? Eu vou usar essas palavras. É parte de, consiste em. Se um objeto é parte de outro, então eu vou ter uma agregação. Se um objeto consiste em outro, então eu vou ter uma agregação. Vamos ver alguns exemplos. Sejam duas classes associadas X e Y. Pense em duas classes, X e Y. Se uma das perguntas a seguir for respondida com sim, provavelmente é uma agregação, onde X é o todo e Y é a parte. Qual é a pergunta? X tem um ou mais Y? Se essa resposta for sim, então X é o todo e Y é a parte, tá? Desse todo. Y é parte de X? Se a resposta for sim, então eu também tenho uma agregação, onde X é o todo, Y é uma parte. Y sendo parte de. Então vamos lá. Como ela é representada? Uma linha conectando as classes relacionadas com um diamante, né? O losângulozinho branco, como a gente viu nos slides lá atrás. Ele fica perto da classe que é o todo, a classe que é a maior parte. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos a associação esportiva, onde ela tem uma equipe, onde ela tem um jogador. Então, o jogador faz parte da equipe? Sim. A equipe faz parte da associação esportiva? Sim. Então, eu tenho aqui uma agregação, certo? Aí eu tenho aqui o nome, a equipe é afiliada à associação esportiva e não o contrário. Poderia ser o contrário? Não sei, talvez sim, poderia. Não entendo muito de esporte, então por isso que eu preciso colocar. O jogador é membro da equipe. E aí, então, eu tenho aqui mais uma vez, ela está nomeada. A cardinalidade, uma equipe pode ter 0 jogadores ou muitos jogadores. E um jogador, ele pode fazer parte de 0 equipe. Aliás, não, o jogador ele pode fazer parte de 0 equipe. Mas uma equipe ela precisa ter ao menos um jogador. Certo? E aqui eu tenho que várias equipes podem fazer parte de várias associações esportivas e vice-versa. Tá bom? Então, é assim que é representado a notação de agregação, com o losango no todo, sempre na parte maior, esse losango vazio branco, tá? E aí eu vou ter que pensar se essa classe faz parte desse todo. Se a resposta for sim, então eu tenho uma agregação. Composição. É uma forma mais forte de agregação, chamada de composição ou agregação composta. Vocês podem encontrar com esse nome também. Na composição, o relacionamento entre um elemento, o todo, e os outros elementos, que são as partes, indica que as partes só podem pertencer ao todo e são criadas e destruídas com ele. Por exemplo, aqui, eu posso ter um jogador sem equipe? Vira e mexe a gente vê que fulano tá sem clube, que não sei o quê, que quebrou o contrato, aquela coisa. O cara não deixa de ser jogador por conta disso. Ele só tá sem equipe naquele momento. Agora vamos nesse exemplo. O endereço. O complemento existe sem o endereço? Não. Então eu tenho lá o endereço. Rua tal, número tal. Esse é o endereço. Qual que é o complemento? Condomínio não sei o que, apartamento tal, esse é o complemento. Vai existir um endereço que seja só condomínio, reserva patamares, número 18? Não vai ter. Sempre que eu vou ter condomínio apartamento, eu tenho que ter qual que é a rua e o número, certo? Então, observe que ele compõe, o complemento ele compõe o endereço. Se o endereço deixa de existir, ele deixa de existir junto. Então, é basicamente isso. Muito fácil, né?
Outro exemplo, o automóvel. Ele tem motor e ele tem roda. Se o automóvel deixa de existir, o motor e a roda também vai deixar de existir. Não, professora, mas eu posso tirar o motor do carro, tirar as rodas do carro, destruir o carro e continuar com o motor e a roda? Pode, só que acabou a finalidade dele. Então, o automóvel, ele tem as suas peças. Se eu não tenho mais o automóvel, o que eu vou fazer com as peças? Então, ele só existe se a outra classe existir. Nós temos o exemplo do computador, onde eu tenho monitor, teclado e mouse, que aqui nesse caso é de agregação, ou seja, eu posso representar dessa forma aqui como sendo um local de vendas, e aí eu vendo o computador, vendo o monitor, o teclado e o mouse separado, então eu tenho agregação. Ah, professora, e se fosse composição? Significa que eu não ia ter as peças vendendo separado, ia ser sempre junto com o computador. E eu tenho a janela. Não tem a janela que eu abro do browser, do aplicativo no meu computador? A janela, ela não tem aqueles 3 botãozinhos em cima? O de menu, botão, título. Quando eu fecho a janela, todos eles fecham junto. Então, é uma que é obrigatoriamente de composição. A de cima, ela é de agregação para este perfil. Como eu disse, ela poderia ser uma de composição, no qual onde eu tivesse uma loja que só vendesse o computador com monitor, teclado e mouse, que eu não vendesse isso separado. Aí ela seria de agregação, porque toda vez que eu vendesse, de agregação não, de composição, toda vez que eu vendesse o computador, ele iria com esses objetos e eu não tenho a opção de vender à parte. Agora vamos falar sobre dependência. A dependência é o relacionamento de utilização, no qual uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento que é dependente. Por exemplo, os canos dependem do aquecedor para fornecer água quente. Se tem algum problema com o aquecedor, o cano não vai conseguir fornecer água quente. Então, se eu estou alterando alguma coisa na minha classe aquecedor, eu vou alterar a operação na classe dos canos, porque eles não vão ser canos mais de fornecer água quente. Eles vão estar fornecendo água fria. A dependência entre classes indica que os objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe. E aí por isso que tem essa relação de dependência. Ela indica que a mudança em um elemento, no caso um servidor, pode afetar outro elemento, no caso o cliente. Então vamos pensar aqui. Ela é representada por essa seta mais simplória, certo? E aí eu tenho aqui um servidor e eu tenho o cliente. Vamos pensar no servidor do IFBA. Se o servidor do IFBA, por exemplo, para de utilizar o sistema swap, é retirado esse sistema do servidor, o que vai acontecer? Vai alterar a vida dos clientes, ou seja, dos professores e dos alunos, porque agora eles não vão mais poder acessar o sistema swap. Ele foi retirado do servidor. Então, quando eu faço alterações em uma classe, ela vai afetar outra classe. É essa que é a relação de dependência. A generalização, que é o caso de herança simples e múltipla. O relacionamento entre um elemento mais geral e um mais específico. É um relacionamento de taxonomia onde o elemento é totalmente consistente com o primeiro, somando informações especializadas. Então, eu tenho a superclasse e tenho a subclasse. Exemplo, o veículo terrestre pode ser do tipo automóvel ou pode ser do tipo de caminhão. Os tipos de animais podem ser mamífero, ave ou peixe. O que é isso? Calma, vamos ver aqui. Na generalização, os termos herança, generalização e especialização referem-se a aspectos da mesma ideia. Na generalização, relacionamentos entre classe, superclasse, generaliza subclasse. Então, essa eu tenho a generalização, né? Superclasse generaliza subclasse. Na herança, eu tenho os mecanismos de compartilhamento, tanto de atributos ou de operações, utilizando o mecanismo de generalização. E a especialização são subclasses que refinam ou especializa a superclasse. Então, eu tenho aqui a classe mãe, onde eu tenho as duas classes filha. Aqui eu tenho uma generalização.
pode ser representada dessa forma, como também pode ser representada dessa forma. Esse é um estilo só de setas agrupadas, mas elas querem dizer a mesma coisa, tá? Generalização. Olha um exemplo aqui. Um médico, ele tem nome e tem CRM. Todo médico tem nome e CRM. Agora, eu posso especificar quando eu coloco se esse médico é efetivo ou se ele é residente. Nem todo médico é efetivo, nem todo médico é residente. Então, no efetivo, ele vai ter a data da efetivação e vai ter qual é a sua especialidade. No residente, ele vai ter quem é o orientador dele, certo? Aí eu tenho informações distintas se ele é efetivo ou residente. Mas ambos têm o quê? Nome e CRM. Então, o residente, ele vai herdar os atributos da classe médico e vai adicionar quem é o seu orientador. O efetivo, ele herda os atributos e as operações da classe médico e vai adicionar qual foi a data da efetivação, a sua especialidade, aí poderia ter alguma coisa aqui de salário e etc. Aí aqui eu já tenho a representação de generalização e especialização. Uma classe pode ter mais de uma subclasse, é a herança múltiplas. Lembra lá quando eu estava falando dos carros? Olha aqui o exemplo. Eu tenho aqui o veículo, que pode ser carro ou pode ser barco. Ou eu posso ter um carro anfíbio. É o carro que anda na terra e que ele vira barco quando entra na água. Professora, você está inventando isso? Tô não. Tem vídeos na internet mostrando lá na Disney, tem carros assim. A pessoa entra, vai passeando pelos parques e quando encontra um lago, ele entra normalmente. Então já existe, viu? Carro anfíbio. Muito recomendado para quem mora aqui. Quando chove, né? Alaga. Seria massa se estivermos aqui. E essa aqui é a representação, então, de múltipla herança. O carro, ele herda todas as informações de veículo e o barco também herda todas as informações do veículo. E aí, no carro anfíbio, ele vai herdar todas as informações de carro e de barco, que estão herdando de veículo. Então, ele vai ter as informações de tudo, certo? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.